Assine aqui, James. $5.000. Essa é a minha proposta final. Meu nome é James. Tenho 45 anos. Construí a Welvin Electric do zero ao lado do meu sócio, Gregory. Foram 8 anos de jornadas de 16 horas, jantares cancelados e fins de semana sacrificados. Começamos com 3 funcionários em um galpão alugado em Spokane, Washington. Naquela época, já tínhamos 42 pessoas na folha de pagamento e contratos espalhados por todo o noroeste do Pacífico. Gregory estava sentado bem na minha frente na sala de reuniões, com os braços cruzados. O advogado dele estava atrás, parado como um abutre esperando a presa. O contrato de compra estava sobre a mesa entre nós. $5.000 pela minha metade de uma empresa que valia $4 milhões. Você está de brincadeira? Perguntei. Estou falando sério. Leia a cláusula 7.3 do nosso acordo de sociedade. Se um dos sócios quiser desfazer a parceria, o outro tem 30 dias para igualar uma oferta de compra ou aceitá-la. Estou oferecendo 5 mil. Você não tem 2 milhões para me comprar. Então, ou aceita minha proposta, ou liquidamos tudo. Peguei o documento. Minhas mãos não tremeram. Li a cláusula 7.3 2 vezes. Ele estava certo. Era uma brecha que nenhum de nós percebeu quando assinamos o contrato, 8 anos atrás. Naquele tempo, éramos amigos, praticamente irmãos. Confiávamos um no outro. E é isso que estamos fazendo agora? Perguntei. Negócios são negócios, James, nada pessoal. Mas tudo ali era pessoal. Há 6 meses, Gregory começou a agir de outro jeito, mais distante. Ele parou de pedir minha opinião nas propostas, redirecionou as ligações dos clientes para o escritório dele, não para o meu. Quando questionei, ele disse que estava tentando tornar tudo mais eficiente. Eu deveria ter percebido. Preciso de um tempo para pensar, respondi. Você tem 72 horas. Depois disso, entro com um pedido de dissolução forçada e os dois saem perdendo. O advogado dele empurrou uma caneta sobre a mesa e saiu. Gregory se levantou sem dizer mais nada. Fiquei sozinho naquela sala de reuniões por 20 minutos. Pela janela eu via nossa equipe carregando equipamentos nos caminhões. Gente boa, trabalhadora. A maioria deles eu mesmo havia contratado. Eu sabia os nomes dos filhos deles, suas dificuldades, seus sonhos. Gregory sabia horários e métricas de produtividade. Peguei meu celular e percorri meus contatos. 8 anos de relações construídas. Clientes que confiaram em mim. Fornecedores que nos deram crédito quando os bancos não deram. Subcontratados que atendiam nossas ligações de madrugada quando surgiam emergências. Então abri meu e-mail e procurei todos os contratos assinados nos últimos 3 anos. Meu nome estava em todos os documentos como contato principal, não o de Gregory. Era meu. Ele achava que estava me comprando. Ele não tinha ideia do que realmente estava comprando. Eu fundei a Welvin Electric com o Gregory porque acreditava em parceria. Meu pai tocou uma empresa de instalações elétricas sozinho por 30 anos, até um ataque cardíaco matá-lo aos 58. Morreu exausto, sem dinheiro e sozinho. Prometi que faria tudo diferente. Gregory tinha o capital. Eu tinha a expertise. Ele cuidava das finanças e da parte administrativa, enquanto eu cuidava do restante: licitações, relacionamento com clientes, gerenciamento das obras, controle de qualidade, contratação e treinamento. Eu construí a reputação que fez da Welvin Electric um nome em que as pessoas confiavam. Gregory fazia planilhas. Durante 7 anos, funcionou. Dividíamos os lucros meio a meio. Tomávamos decisões juntos. Às vezes discutíamos, mas havia respeito. Até o filho dele se formar em administração e começar a trabalhar conosco. Foi quando tudo mudou. Kyle tinha 23 anos, recém-saído da universidade, cheio de opiniões sobre otimização e aumento de margem. Ele convenceu Gregory de que eu era tolerante demais, amigável demais com os clientes e muito generoso com os funcionários. Disse que estávamos perdendo dinheiro. Gregory passou a escutar Kyle em vez de mim. Primeiro foram pequenas mudanças. Gregory passou a se colocar em cópia nos meus e-mails com clientes. Me pediu para enviar todos os pedidos de compra para aprovação dele. Questionou minhas decisões nos canteiros. Quando questionei, ele me lembrou que era dono de 50% da empresa.
como se o precisasse ser lembrado. Há 3 meses, entrei no escritório e vi Kyle sentado na minha mesa, reorganizando meus arquivos. Disse que Gregory tinha pedido ajuda para otimizar as operações. Mandei ele sair dali. Ele sorriu e saiu sem discutir. Naquela noite, Gregory me ligou. Disse que eu estava sendo possessiva. Disse que Kyle só estava tentando ajudar. Falou que talvez eu precisasse relaxar e confiar no processo. Confiei em Gregory por 8 anos. Essa confiança construiu tudo o que tínhamos. Pensando bem, eu deveria ter percebido quando Gregory parou de me chamar para reuniões financeiras, quando começou a se referir aos clientes como contas, e não como relacionamentos, quando falava dos funcionários como peças substituíveis. Minha esposa, Caroline, percebeu antes de mim. 6 meses atrás, ela disse que Gregory estava me afastando aos poucos. Eu o defendi. Disse que ela estava exagerando e que Gregory e eu éramos sócios. Ela apenas respondeu: "Sócios não agem assim." Agora essas palavras ecoavam na minha cabeça. Sentado na minha caminhonete, do lado de fora do escritório, entendi. Gregory queria que eu saísse. Provavelmente há meses. A oferta de $5.000 era o golpe final. Ele controlava as contas bancárias, controlava os contratos, achava que controlava a empresa. Mas contratos são só papel. O que vale são os relacionamentos. E todos os relacionamentos que construíram a Velwyn Electric pertenciam a mim. Liguei para meu advogado naquela noite. O nome dele era Philip. Estudamos juntos no ensino médio. Ele realmente pode fazer isso? Perguntei. Dentro da lei? Sim, o contrato social tem exatamente essa cláusula. Se você não tiver dinheiro para comprar a parte dele, você aceita a proposta ou força a dissolução. E o que acontece se eu aceitar? Você sai com $5.000 e sem nenhuma participação na empresa. Ele fica com absolutamente tudo: o nome, os contratos, os equipamentos, a imagem construída. E se dissolvermos a empresa, tudo será vendido. Vocês dois recebem metade do que sobrar após pagar dívidas e taxas. Provavelmente algumas centenas de milhares para cada um, com sorte. Porém, os dois perdem o negócio. Fiquei sentado na minha garagem, encarando minha bancada. Ferramentas que uso há 20 anos estavam penduradas na parede. O nível do meu pai estava na prateleira mais alta. Ele me deu no dia em que tirei a carteira de motorista. "O que você faria?" perguntei ao Philip. "De verdade? Eu pegaria os $5.000 e começaria de novo. Você tem 45 anos, você tem talento, você consegue se levantar outra vez." Ele estava certo. Eu podia recomeçar, mas Gregory não fazia ideia disso. Passei as próximas 48 horas fazendo ligações, não para bancos ou advogados, e sim para clientes, fornecedores, subcontratados, para todo mundo que trabalhou com a Velwyn Electric nos últimos 8 anos. Eu não precisei falar mal do Gregory. Não era necessário. Só fiz perguntas diretas. Quem você chama quando quer algo feito direito? Em quem confia quando tudo dá errado? Quem cultivou a relação que fez você escolher nossa empresa? Todas as pessoas responderam a mesma coisa. O meu nome. Não o do Gregory. Nem o da Velwyn Electric. Meu. Liguei para o cartório de registro de empresas e abri a papelada para criar uma nova companhia. Os mesmos serviços, a mesma equipe que pretendo contratar. Apenas outro nome. Batizei-a de Bright Ridge Electric. Depois, liguei para Gregory. "Aceito sua oferta", eu disse. Silêncio total do outro lado da linha. "Então, excelente escolha. Quando você quer assinar?" "Amanhã, 10 horas. Leve seu advogado. Estarei lá." Desliguei antes que ele pudesse continuar. Caroline entrou na garagem. Ela estava ouvindo na porta. "Você vai mesmo fazer isso?" perguntou. "Ele acha que está comprando a empresa", respondi. "Não está. Ele está comprando um nome e alguns equipamentos. Todo o resto vem comigo." "E se os clientes ficarem com ele?" Olhei para ela. "Não vão." Ela sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem sabe exatamente o que está acontecendo. O tipo de sorriso de alguém que cansou de ser passado para trás. "Então vamos garantir que ele aprenda o que lealdade realmente significa", disse ela.
Assinei os documentos na manhã seguinte. Gregory apertou minha mão como se ainda fôssemos velhos amigos. Saí daquele prédio e nunca mais olhei para trás. 2 semanas depois, o universo de Gregory começou a ruir. A primeira ligação chegou numa terça-feira cedo. Gregory deixou um recado na minha caixa postal às 7 da manhã. A voz estava tensa, controlada, mas dava para sentir o pânico por trás. James, retorna a ligação, precisamos conversar. Apaguei a mensagem. A segunda ligação veio 1 hora depois, e outra ao meio-dia. Às 3 da tarde, ele já tinha ligado 6 vezes. Não atendi nenhuma. Às 5 da tarde, ele apareceu na minha casa. Eu estava na garagem organizando as ferramentas. Caroline o deixou entrar. Ele entrou com o mosto de quem não dormiu. "Que diabos você fez?" perguntou. Deixei a furadeira de lado. "Não sei do que você está falando." "O projeto Riverside ligou hoje e cancelou. Disseram que preferem trabalhar com você." Depois a Westbrook Manufacturing ligou. E logo depois a Pacific Distribution. Metade dos nossos contratos sumiu, James. "Que pena." "Que pena." Ele aumentou o tom. "Você está roubando meus clientes." "Não estou roubando nada. Eles estão escolhendo me contratar." "Você não pode fazer isso. Nós tínhamos um acordo." "Tínhamos. Eu te vendi minha metade da Velwyn Electric por $5.000. Agora a empresa é sua. Parabéns." "Você sabe o que eu quis dizer." "Será?" Ele avançou, as mãos fechadas. Por um instante achei que ele fosse me bater, mas não fez nada. Apenas ficou parado, respirando pesado. "Eu te fiz uma proposta justa", disse ele. "Você me deu $5.000 por 8 anos da minha vida. Isso para você é justo?" "O contrato social era uma brecha legal que você aproveitou porque queria me tirar do caminho. Não finja que era outra coisa." Ele travou o maxilar, olhou para Caroline e depois para mim. "Esses clientes assinaram contratos com a Velwyn Electric. Eles não podem simplesmente ir embora." "Podem sim. A maioria dos contratos tem cláusula de cancelamento em 30 dias. Você saberia disso se tivesse lido." "Isso é sabotagem." "São negócios, Gregory. Nada pessoal." Usei exatamente as palavras dele contra ele. Ele ouviu. O rosto ficou vermelho. "Você não pode abrir uma empresa concorrente. Existe cláusula de não concorrência no manual do funcionário." "Não no nosso contrato de sociedade. Eu chequei. Philip garantiu isso." Ele ficou ali, percebendo que não tinha mais saída. Achou que comprar minha parte significava ter controle total. Ele nunca entendeu que negócios não são construídos em contratos, são construídos em relacionamentos. E todos os relacionamentos que valiam alguma coisa eram meus. "Eu vou te processar." "Por quê?" "Por conversar com pessoas que querem trabalhar comigo?" "Boa sorte com isso." Ele se virou e caminhou até a porta. Parou. Olhou para trás. "Eu criei você", disse. "Sem o meu dinheiro, você ainda seria um negócio de uma pessoa só. E sem o meu trabalho, você seria apenas um sujeito com dinheiro e sem ideia do que fazer com ele." Ele saiu. A porta bateu tão forte que a moldura tremeu. Caroline entrou de novo na garagem. Até que isso foi bem tranquilo. Ele está com medo, está percebendo o que realmente comprou. O que ele comprou? Uma casca vazia. O nome sozinho não vale nada sem a reputação por trás dele. Os equipamentos também não significam nada sem gente qualificada para operá-los. Tudo o que ele realmente comprou foi um prédio e alguns caminhões. Nada além disso. E agora? Agora ele tenta se apegar ao que sobrou, enquanto eu sigo construindo algo novo. Caroline me deu um beijo na testa e voltou para dentro. Peguei o celular e telefonei de novo para o chefe da equipe da Velwyn Electric. O nome dele era Calvin. Eu o contratei há 6 anos, quando ninguém mais quis dar uma chance para ele. "Calvin, sou eu, James. Estou iniciando um novo projeto. Você topa vir comigo?" Silêncio. "Então, quando começo?" "Segunda-feira que vem. Mesmo salário, benefícios melhores." "Combinado. Perfeito. Traga quem quiser embarcar junto." Até o fim da semana, 30 dos 42 funcionários da Velwyn Electric haviam pedido demissão. Todos se candidataram para trabalhar na Bright Ridge Electric. Gregory telefonou novamente. Não atendi. 3 semanas depois da minha saída, Gregory tentou dar o troco.
Contratou um advogado e entrou com um processo dizendo que eu tinha violado uma suposta cláusula de não concorrência. Que eu estava aliciando funcionários e usando informações internas para roubar clientes. Philip me ligou com a notícia. Ele está tentando qualquer argumento para ver se cola, disse Philip. Nada disso vai durar, mas vai te custar tempo e dinheiro para se defender. Deixe ele tentar. James, processos são caros, até quando você vence. Não estou focado em ganhar, estou focado em construir algo real. O processo acabou virando notícia local. Um pequeno artigo na editoria de negócios. Empreiteira elétrica processa ex-sócio após fuga de clientes. O advogado de Gregory torceu tudo, fazendo parecer que eu era o vilão, como se eu tivesse sabotado o negócio por pura maldade. 2 dias depois, recebi um e-mail de Janet, diretora de compras da Westbrook Manufacturing. Ela era nossa cliente há 6 anos. Assunto: vi a notícia. James, quero que saiba que nossa decisão de trabalhar com você não tem nada a ver com sabotagem, e sim com confiança. Você sempre foi honesta, sempre entregou o que prometeu. É por isso que escolhemos você. Não deixe ninguém dizer o contrário. Encaminhei o e-mail para Philip. Depois liguei para Janet para agradecer. Você não precisa agradecer, disse ela. Só estou dizendo a verdade. Mais 3 clientes enviaram mensagens parecidas naquela semana. Então, Kelvin organizou uma mensagem em grupo com a equipe afirmando que todos deixaram a Velwyn Electric porque queriam trabalhar comigo e não porque eu os convidei. O processo começou a ruir. O advogado de Gregory retirou 2 das 3 acusações. A última, sobre supostas informações confidenciais, persistiu. Eles alegavam que eu usei listas de clientes que pertenciam à Velwyn Electric. Philip deu risada quando leu a versão alterada da queixa. Eles estão esticando o argumento, disse Philip. Contato de cliente não é informação secreta, a menos que seja um segredo comercial. Listas de contatos comerciais não são protegidas. Então, vencemos. Vencemos. Mas ele vai tentar prolongar isso o máximo possível. Eu não me incomodava. Enquanto Gregory pagava advogados para brigar nos tribunais, eu fechava contratos. A Bright Ridge Electric conquistou 4 grandes obras no primeiro mês e mais 6 no mês seguinte. No terceiro mês, tínhamos mais serviço do que a Velwyn Electric jamais teve. Contratei 2 gerentes de projeto, aumentei a equipe e aluguei uma instalação maior. Tudo que eu tinha construído na Velwyn Electric, eu ergui de novo, só que melhor na Bright Ridge. Enquanto isso, Gregory estava queimando dinheiro sem parar. Sem mim para coordenar os projetos, os custos estouravam. Sem eu manter os relacionamentos, as queixas aumentavam. Sem mão de obra qualificada, a qualidade despencou. Soube por Calvin que Gregory contratou Kyle como novo gerente de operações. Kyle, que nunca havia condenado uma obra. Kyle, que achava que serviço elétrico era só seguir planta e cortar custos. 2 meses depois, a Velwyn Electric perdeu seu maior contrato. O cliente alegou atrasos e má comunicação. Contrataram a Bright Ridge Electric. Gregory me ligou naquela noite. Dessa vez, eu atendi. Está feliz agora? Perguntou, voz rouca. Você destruiu tudo que construímos. Eu não destruí nada. Eu criei algo novo. Você ficou com um nome antigo. Foi escolha sua. Você virou todo mundo contra mim. Eu não convenci ninguém. Cada um tomou sua decisão. Eu te ofereci $5.000 para se desvincular totalmente. Você deveria ter aceitado e seguido seu rumo. Eu aceitei e me desvinculei. O que eu não fiz foi desaparecer. Silêncio. Isso não acabou, disse ele. Acabou sim, e desliguei. 6 meses depois da minha saída da Velwyn Electric, Gregory reuniu os poucos clientes que restavam. Tentou salvar o resto. Prometeu serviço melhor, preços mais baixos, qualquer coisa para impedir novas perdas. 3 foram embora mesmo assim. Me ligaram antes. Nada pessoal, disseram. A gente só confia mais em você. No 7º mês, a Velwyn Electric operava com 30% da capacidade.
Gregory demitiu 8 funcionários, vendeu 2 caminhões e mudou-se para uma sala menor. Kyle pediu demissão, dizendo que não se inscreveu para pilotar o navio afundando. Gregory ficou sozinho administrando uma empresa sustentada pela minha reputação, mas sem nenhum dos contatos que faziam tudo funcionar. Philip ligou no 8º mês com novidades. Ele desistiu do processo. Sem acordo, simplesmente retirou o caso. Por quê? Porque ele não tem mais condição de continuar e, no fundo, sabe que estava errado. Não me senti vitorioso, me senti exausto. 8 anos de sociedade jogados fora, uma amizade destruída, tudo porque ele foi ganancioso e achou que eu era substituível. Mas também senti outra coisa: alívio, clareza, a confirmação de que eu sempre fui o pilar de tudo. Caroline me perguntou um dia se eu me arrependia de ter assinado o acordo de rescisão. Não, respondi. Se ele tivesse me oferecido um valor justo, talvez eu tivesse permanecido. Poderia ter continuado fingindo que estava tudo bem. Sair por $5.000 foi a melhor decisão da minha vida. Não porque eu provei algo para ele, mas porque eu provei para mim mesmo que eu estava certo. No 10º mês, a Welvin Electric mal conseguia se manter de pé. Gregory aceitou serviços terceirizados só para manter as portas abertas. Projetos para os quais eu costumava preparar orçamentos. Projetos que ele sempre disse que eram pequenos demais para nós. Encontrei com ele uma vez em um depósito de materiais. Estávamos pegando itens para obras. Ele me viu primeiro. Virou o rosto, fingiu que não tinha me reconhecido. Não falou nada. Não havia mais nada a ser dito. A Bright Ridge Electric continuou crescendo. Chegamos a 50 funcionários ao final do primeiro ano. Fechamos contratos em 3 estados diferentes. Criamos uma reputação de qualidade e confiança, exatamente o que a Welvin Electric já foi um dia. Kelvin se tornou meu gerente de operações. Promovi 3 pessoas da equipe para líderes de projeto. Implementamos um programa de aprendizes para formar novos eletricistas, o mesmo tipo de iniciativa que eu sempre quis criar na Welvin, mas que Gregory dizia ser desperdício de dinheiro. Uma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. James, aqui é o Gregory. Fiquei em silêncio. Preciso de um favor, disse ele, com a voz baixa, derrotada. Estou me afogando aqui. Não consigo dar conta de tudo. Queria saber se você pensaria em comprar a Welvin Electric. Eu vendo pelo preço que você achar justo. Fiquei parado dentro da caminhonete, olhando fixamente para o painel. 8 meses antes, ele me mandou aceitar $5.000 ou perder tudo. Agora, estava me implorando para salvá-lo. Não tenho interesse. James, por favor, eu estraguei tudo, eu sei disso agora, mas eu estou pedindo, de verdade. Você quer que eu conserte a confusão que você criou. Não vou fazer isso. Então você vai simplesmente me deixar quebrar? Você fez isso sozinho. Desliguei o telefone. 3 meses depois, a Welvin Electric entrou em falência. Gregory vendeu o restante dos equipamentos em um leilão. O negócio que eu ajudei a levantar deixou de existir. Não comprei nada. Não precisava. A audiência de falência foi pública. Eu não fui, mas Philip me enviou um resumo. Gregory perdeu tudo. O prédio, os caminhões, os contratos, até o nome. A Welvin Electric foi oficialmente encerrada. Os credores pegaram o que restou. Kyle foi para Seattle e conseguiu um emprego em uma startup de tecnologia, provavelmente contando para todo mundo que já administrou uma empresa de energia bem-sucedida. Gregory sumiu do mercado. Soube por conhecidos que aceitou um cargo gerenciando uma loja de varejo, 60 horas por semana por $40.000 anuais, justamente o tipo de emprego que ele costumava desprezar. Não senti pena dele. Ele tinha escolhas. Poderia ter me tratado como parceiro. Poderia ter valorizado meu trabalho. Poderia ter oferecido uma compensação justa se realmente quisesse seguir outro caminho. Preferiu me passar para trás. Achou que eu pegaria $5.000 e evaporaria. Achou que conseguiria tocar uma empresa inteira sem mim. Aprendeu do pior jeito que negócios não se sustentam apenas com contratos e dinheiro.
Eles se sustentam com confiança, com relacionamentos e com pessoas que realmente fazem acontecer. Encontrei Gregory mais uma vez. Eu estava almoçando com um cliente em um restaurante no centro. Ele estava sentado em uma mesa mais afastada com a esposa. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele desviou. A esposa disse algo. Ele assentiu. Terminaram a refeição rápido e foram embora. Não falei nada para o meu cliente. Não era necessário. A queda de Gregory não foi culpa minha. Foi consequência das escolhas dele. Ele cavou a própria armadilha. Eu apenas saí do caminho. O cheque de indenização de $5.000 está emoldurado na parede do meu escritório. Philip achou exagero. Caroline achou perfeito. É um lembrete, disse ela, do que acontece quando alguém te subestima. Eu olho para aquilo toda manhã antes de começar o dia. Os melhores $5.000 que Gregory já gastou. 2 anos depois da minha saída da Veluin Electric, a Bright Ridge Electric tinha 80 funcionários e escritórios em 4 estados. Estávamos realizando o tipo de trabalho com que eu sempre sonhei. Projetos de energia renovável, grandes empreendimentos comerciais, hospitais, escolas. Calvin cuidava das operações. Eu me concentrava em estratégia e relacionamento com clientes, as mesmas coisas que eu sempre fiz. Contratei 3 aprendizes naquele ano. Dei a eles o treinamento que eu gostaria de ter recebido quando comecei. Pagávamos bem e tratávamos todos com respeito. Um deles me perguntou um dia por que eu havia deixado minha antiga empresa. Respondi que foi porque meu sócio acreditava que dinheiro tinha mais valor que pessoas. Eu disse que ele estava enganado. Caroline se aposentou da enfermagem e passou a trabalhar meio período na Bright Ridge, cuidando do RH e dos benefícios. Disse que queria participar de uma empresa que tratasse as pessoas com dignidade. Compramos uma casa com uma oficina nos fundos. Eu passava os finais de semana lá, construindo móveis e restaurando ferramentas antigas. O nível do meu pai ainda ficava na prateleira de cima. Às vezes eu pensava nele, em como ele trabalhava duro, em como morreu sem nada material, mas com uma reputação de homem íntegro. Eu construí algo diferente, algo que permanecerá, não apenas por mim, mas por todos que caminharam comigo. Gregory me ligou uma última vez, 1 ano após a falência. Deixou um recado na caixa postal. Disse que queria pedir desculpas. Disse que queria conversar. Apaguei a mensagem antes de chegar ao final. Algumas pontes não merecem ser reconstruídas. Aprendi que sociedades são como qualquer outra relação. São formadas por respeito, sacrifício mútuo e confiança. Quando isso acaba, a parceria termina. Gregory esqueceu disso. Custou tudo para ele. Eu nunca esqueci. E isso me deu tudo. Dizer não para aqueles $5.000 foi a decisão mais simples que já tomei. Bom, às vezes o maior passo de crescimento não é ganhar algo, é ter coragem de deixar algo para trás. James poderia ter aceitado o valor injusto e seguido em frente com ressentimento, mas escolheu acreditar no próprio valor. A decisão de sair o colocou diante do medo, da incerteza e da possibilidade concreta do fracasso. Porém, quando alguém decide agir guiado pela própria dignidade, o mundo muda de lugar. Gregory tinha poder, estrutura e um negócio consolidado, mas não tinha respeito pelas pessoas. James saiu apenas com sua ética e sua experiência, e isso foi suficiente para construir algo muito maior. No fim, o reconhecimento que buscamos nem sempre vem de quem nos feriu. Às vezes, vem de nós mesmos, quando percebemos que não precisamos vencer o outro, apenas vencer a versão insegura de quem já fomos um dia. A história mostra que empresas, carreiras e relacionamentos não se sustentam apenas com dinheiro ou contratos. Elas são construídas com base em respeito, confiança e reconhecimento. Gregory acreditava que tudo girava em torno de valores financeiros. James sabia que o verdadeiro valor estava nas pessoas, e esse foi o diferencial que transformou sua vida. Quando alguém tenta nos diminuir, normalmente é porque tem medo do que podemos nos tornar. Por isso, a lição é simples e poderosa. Nunca aceite menos do que você merece só para evitar conflitos.
Quando você se valoriza, abre espaço para que oportunidades maiores apareçam. E, acima de tudo, nunca reconstrua pontes que foram incendiadas pela outra pessoa. Algumas portas precisam permanecer fechadas para que você continue avançando. Agora me diz, você teria recusado a proposta de compra da empresa ou teria aceitado para fechar o ciclo? Se você estivesse no lugar de James, teria atendido a ligação final de Gregory? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te inspirou ou te deixou com raiva do Gregory, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Yellow.